Muito bem, o gráfico que nós vamos fazer é esse aqui do slide. Ele já foi, a função já foi copiada para cá. Inicialmente eu vou encontrar os pontos onde x igual a zero. Onde x igual a zero, vou tentar pelo menos encontrar, né? Mas esse é fácil, né? Y igual a 6 vezes raiz cúbica de zero, mais 3 vezes 0 elevado na quarta, raiz cúbica. Bom, isso é moleza, né? Esse dá zero. Quando x igual a zero, y igual a zero. Agora eu vou encontrar quando y igual a zero. Esse talvez não seja moleza, talvez eu nem consiga. Quando zero for igual a 6x, ou raiz cúbica, né? Vou colocar um terço aqui, me parece que vai ser mais fácil, mais 3x na 4 terços. Esse 3x na 4 terços, eu tive uma iluminação. Eu vou fazer 3x na 3 terços mais 1 terço. Por que eu tive essa iluminação? Porque aqui eu tenho 1 terço para os dois lados. E agora eu fico com 0 igual a 3x na 1 terço, que multiplica 2, né? 2 vezes 3, 6, mais x, né? 3 terços é 1. Bom, olhando para essa equação, se eu passar esse daqui para lá dividindo, poderia passar o outro também, né? Se eu passasse o outro, eu ia encontrar x igual a zero. Passo esse, eu vou encontrar x igual a menos 2. Então, eu tenho dois pontos. Eu tenho o ponto x igual a menos 2 e y igual a zero. E tenho o ponto x igual a zero, y igual a zero, na verdade, com o mesmo ponto anterior. Já encontrei uns pontinhos legais. Então, eu encontrei esse ponto aqui, ó, que é a raiz. E encontrei, vou colocar aqui, menos 1, mais ou menos aqui, menos 2 aqui. Um outro ponto que é a raiz, menos 2 e 0. Vou escrever bem pequenininho, porque eu vou precisar de espaço ali. Pontos notáveis, beleza. Vou encontrar agora o comportamento no infinito. Fazer aqui para cima. Então, essa função, quando x tende ao infinito, como é que ela fica? Será que ela tem alguma assíntota oblíqua? Nem sempre é possível identificar. Limite, quando x tende, eu vou começar com mais infinito. Normalmente eu faço mais e menos infinito ao mesmo tempo, mas acho que aqui não vai ser tão fácil. 6x na 1 terço, mais 3x na 4 terços. Bom, quando x tende ao infinito, esse aqui não faz nem cócega, é o maior expoente que vai valer, então ele vai tender a 3x na 4 terços, que é praticamente 3x mais um pouquinho mais. Então, ele, se fosse 3x, seria uma reta, né? 3x na 4 terços, ele sobe um pouquinho, meio tipo parábola, assim, né? É isso que vai tender lá no final. Então, aqui no infinito, ele vai tender tipo uma... Eu posso fazer aqui 3x na 4 terços, mais ou menos uma coisa assim, ó. Não é bem uma reta, não é bem uma parábola, né? E quando é menos infinito, é a mesma coisa, porque esse aqui é que vai valer, e ele vai tender a uma coisa mais ou menos assim, né? Claro que aqui é redondinho, ó. Essa é uma assíntota oblíqua. Então, eu vou escrever aqui assíntota oblíqua, y igual a 3x na 4 terços. Muito bem. Tem alguma assíntota vertical? Não tem nada no denominador. Agora eu vou às derivadas, para ver onde a função cresce e onde ela decresce.
Tem que copiar ali, vou deixar mais ou menos aqui. Né? Então, y igual a 6x na 1/3 mais 3x na 4/3. Vou fazer a primeira derivada. 1/3 vezes 6 vezes x. 1/3 menos 1 é 1/3 menos 3/3, que vai ser menos 2/3. Mais 3 vezes 4/3 vezes x na 1/3, porque é 4/3 menos 3/3. Esse negativo aqui é medonho, tá? Fuja desse expoente negativo, sempre bota ele para baixo quando for possível. Bom, antes de botar ele para baixo, eu vou cortar esse com esse. Aí eu tenho um 2 aqui, vou cortar esse com esse, daí some tudo. Isso já foi bom. Y' igual a 2. Agora, esse menos 2/3, eu vou jogar ele para baixo aqui. X na 2/3. Mais 4x na 1/3. Será que eu consigo fazer alguma coisa aqui para unir esses caras aí, colocar em evidência? Parece que não, mas eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar. Para dar, aqui em cima eu teria que colocar um x na 1/3. Só que eu não posso colocar x na 1/3 em cima sem colocar embaixo também. E isso foi bom porque esse vezes esse vai dar x na 3/3, que é x. Olha, eu acho que isso vai ajudar bastante. Então, eu vou fazer aqui 2x na 1/3. Porque eu tenho 2x na 1/3 aqui, ó. E aqui eu também tenho 2 vezes 2x na 1/3. Então, eu vou escrever assim, ó, 1 sobre x, 1 sobre x, né? Porque isso aqui embaixo, ó, isso aqui, ó, vai dar x, x dá 3/3, que é x. Mais 2, porque 2 vezes 2 dá 4, x dá 1/3, 4x dá 1/3. Não ficou aquela coisa, né? Mas pelo menos eu treinei a matemática. Quando que essa derivada é igual a zero? Bom, essa derivada é igual a zero em duas situações, né? Eu vou fazer aqui embaixo. Quando x igual a zero, obviamente, quando x igual a zero, eu tenho y' igual a zero. E outra quando 1... Olha aqui, ó, quando 1 sobre x mais 2 igual a zero, né? Isso vai acontecer quando x igual a menos 1/2. Quando x igual a menos 1/2, também eu tenho a segunda derivada igual a zero. E quando x for igual a zero, a derivada não existe. Eu tenho vários pontos aqui que eu tenho que perceber aqui. X igual a zero. Olha, e aqui houve uma contradição. Aqui houve uma contradição. Ela é zero ou ela não existe? Bom, eu fico com essa aqui que ela não existe. Por quê? Porque zero vezes uma coisa que não existe é algo que não existe. Então, essa aqui é a correta. Então, vou analisar apenas dois pontos. Em x igual a menos 1/2, né? Y' igual a zero. Em x igual a zero, y' igual a não existe. Porque se eu botar zero aqui, vezes algo que não existe, 1 sobre zero, não vai existir.
reduzimos a 2 pontos. Eu posso fazer uma análise de sinal já sem a segunda derivada, por enquanto, pelo menos para ver se eu vou conseguindo alguma coerência. Né? Coerência é tudo para não ficar nervoso na hora de fazer o gráfico. Aqui eu vou escrever y igual a 6x na 1/3. Vou escrever raiz cúbica. Me parece que é mais fácil de entender, raiz cúbica de x, mais 3, que multiplica... Posso até colocar o 3 em evidência, acho que fica melhor para eu fazer as continhas de cabeça. Na verdade, eu só quero os sinais de mais e de menos, então coloco o 3 em evidência aqui, que multiplica 2 raiz cúbica de x, mais raiz cúbica de x na quarta. Eu encontrei alguns pontos notáveis aqui, né, que são quando o y igual a 0. São esses dois aqui, ó. Nesses dois aqui, o y igual a 0. E esses pontos são no -2, eu já marquei eles. Só vou trazer para a retinha aqui embaixo. O -2, o y dá 0. E no 0, o y dá 0 também. Aqui no meio ele é positivo ou negativo. Fica fácil de ver aqui que quando x é enormemente negativo, tipo menos infinito, esse aqui é muito maior do que aquele, fazendo com que a função seja positiva. Quando x é enormemente positivo, a função também é positiva. E eu não vou simplesmente dizer que ali no meio é negativo, eu tenho que pensar. Eu vou colocar ali um x igual a -1, por exemplo. Então aqui vai ficar 2 vezes -1, porque a raiz cúbica de -1 é -1. Mais raiz cúbica de 1, que é 1. Isso aqui vai dar -2 mais 1, vai dar um número negativo. Então, sim, aqui no meio são todos negativos. Tá? Isso aqui é uma assíntota oblíqua. A assíntota oblíqua só vale nesses dois pontos da função. Aqui no meio pode ser qualquer coisa. Muito bem, vamos à derivada. A derivada a gente fez na corzinha roxa. Aqui mais ou menos, para caber a segunda derivada. A primeira derivada é igual a 2x raiz cúbica, né? Agora eu já posso botar 1/3, porque eu já sei o que é uma raiz cúbica. Eu também poderia tirar o mínimo aqui, mas não vai ajudar em nada. 1 sobre x mais 2. Os pontos notáveis, eles estão mais embaixo ali. -1/2 e 0. -1/2 e 0. Isso aqui é 1 menos 1/2, está aqui, ó. Menos 1/2 e 0 também é um outro ponto notável. Em menos 1/2 a derivada era 0. Em 0 a derivada não existia. O que é uma derivada que não existe? Bom, pode ser uma função que faça assim, ó. E aqui é derivada de 90 graus, aí ela não existe. Pode ser uma função que faça assim, ó. Daí a derivada um pouquinho para lá é diferente de um pouquinho para cá, a derivada não existe. Né? E pode ser também uma assíntota, né?
Daí a derivada não existe. Assíntota, eu sei que não é, porque a função existe. Então, esse caso não é. Então, pode ser um bico, como pode ser também uma função que tem uma derivada aqui de 90 graus. Também pode ser assim, pode ser 90 graus para baixo, sem problema nenhum, como o bico também pode ser para baixo. Bom, isso pela derivada eu vou saber, obviamente, né? Então, vou pegar aqui e colocar um x negativo. Se o x for muito negativo, né? Vou colocar bem negativo, então esse aqui vai dar negativo. E esse aqui vai dar negativo. Menos com menos dá mais. Então, a função cresce. A função cresce até o menos 1/2. Vou escrever aqui menos 1, menos 0,5. E vou pensar, se os dois forem bem positivos agora, se os dois forem bastante positivos, o tipo infinito, também vai ser positivo. Fazer o que é mais fácil. E ali no meio eu não tenho certeza se vai ser menos ainda, né? Eu vou colocar o número 1. Menos 1, na verdade, né? Menos 1. Se eu colocar o número menos 1, não. Eu tenho que colocar menos 0,25. Se eu colocar, tipo, menos 1/4, aqui vai ficar menos 4 mais 2, vai dar negativo. Se eu colocar 1 sobre menos 1/4, isso aqui vai ser menos 4. Fica menos 4 mais 2 dá negativo. Agora, se eu colocar raiz cúbica de menos 1/4, vai dar negativo também. Então, esse cara aqui no meio também é positivo. Então, a derivada, ela... Aqui me informou que a função cresce. Aqui a função cresce e depois cresce de novo. Muito doido, tão doido que eu sou obrigado a fazer de novo. Eu sou obrigado a fazer de novo para entender. Eu concordo que quando aqui é negativo, por exemplo, menos infinito, aqui também vai ser negativo. Vou colocar menos 10, aqui vai ser negativo. E aqui vai ser bem negativo. Não, aqui vai ser positivo. Olha que coisa, ó. Aqui que eu me enganei, do lado de cá. Porque imagine o número, por exemplo, menos 10. 1 sobre menos 10 vai dar menos 0,1. Menos 0,1 mais 2 dá um número positivo. Então, me enganei. Quando o número for bem grandão, aqui vai dar menos, grandão negativo, tipo menos 10, E aqui vai dar positivo. Fazendo com que essa função esteja decrescendo e não crescendo. Agora, o número de menos 1/4, que é entre menos 1/2 e 0, eu tenho menos 4 mais 2, que dá menos 2. Aí esse fica negativo, esse continua sendo negativo, que vai dar o mais, tá certo. E o número 10, aqui fica positivo, e continua positivo. Agora eu já me convenci que está tudo certo, Vou fazer a segunda derivada e, logicamente, tudo isso vai ter que ter uma certa coerência. Mas antes de fazer, por que não achar o valor da função aqui em menos 1/2? Quanto que vale o y em menos 1/2? Vou fazer isso agora. Então, eu vou escrever aqui a nossa função, 3 vezes 2 vezes
raiz cúbica de x mais raiz cúbica de x elevado na quarta. Essa é a nossa função. Nós queremos saber o valor dela em menos 1/2. Em zero, naturalmente, ela não pode... Não, a função pode existir. O que não existe é derivada. Então, y de menos 1/2 menos 3,5, menos 3,6. Eu vou escrever ali, tá? Menos 3,6. Então, o ponto... Vou deixar em roxinho aqui. Se eu fizer mais ou menos isso, eu vou dar aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, menos 3,6. Né? Esse é o ponto onde a derivada é zero. Depois tem um ponto onde a derivada não existe, que é esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui a derivada não existe, né? A função existe, mas a derivada não existe. Então, certamente é com bico ou derivada de 90 graus ali. Mas eu confesso que só olhando assim é difícil de ver, ó. Talvez ela venha assim, ó. Ela vem decrescendo, né? Só olhar para cá, ela vem decrescendo. Ela vem segundo essa assíntota. Ela vem aqui, daí ela passa por aqui. Depois ela tem que quase fazer uma coisa assim para entender aquela curva. Mas sem a concavidade vai ser difícil. Eu vou pegar então a segunda derivada, por isso da importância da segunda derivada também. Bom, vamos fazer as concavidades. Eu acho aqui do lado, para não precisar puxar tanto depois para cá e para lá, isso. Está lá em cima, é. Então aqui já está de bom tamanho. Vou pegar esse preto. Aqui é a primeira derivada. Será que eu faço daqui ou de lá a segunda derivada? Eu acho que eu vou fazer daqui, ó. Vou fazer daqui que me parece que vai ser mais fácil, ó. Vou dizer que y' é igual a, copiar aqui de cima, 2x na menos 2/3 mais 4x na 1/3. E agora a malandragem vai atuar, né? Vamos fazer y' desse aqui, que é mais fácil do que esse aqui, que é multiplicação. Nem é tão mais fácil, né? Bom, malandro tem que se dar mal de vez em quando mesmo. Então aqui vai ser 2 vezes menos 2/3 vezes x. Agora, vou colocar aqui menos 2/3, menos 1, né? Menos 3/3, menos 5/3. Mais 4 vezes 1/3 vezes x na menos 2/3. Não tem nada para cortar, que tristeza. Segunda derivada igual a menos 4/3 de x na menos 5/3. Ah, tem mais um 4/3 ali para ajudar, isso foi bom. 4/3 de x na menos 2/3. Será que eu consigo fazer algo equivalente que eu fiz aqui, ó? Eu acho que talvez, talvez. Né? Eu tenho 5/3 aqui. 5/3 eu vou separar em dois tipos, né? Um 3/3 e um 2/3. Eu acho que vai ser bom aqui, ó. Eu vou, esse 5/3, ó, esse x na 5/3, eu vou substituir ele por x na menos 2/3 vezes x na menos 3/3, né? Que vai dar a mesma coisa aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho na 2/3 aqui, na 2/3 aqui. E eu vou poder dar uma melhoradinha nisso aí. Isso aqui vai ficar y duas linhas igual a 4/3
vezes x na menos 2/3 e multiplica x na menos 1 mais 1. Y duas linhas igual a 4 sobre 3 vezes x na 2/3 e multiplica 1 sobre x mais 1. Vou verificar quando que essa segunda derivada é igual a zero ou quando ela não existe. Bom, eu sei já de cara, né? Não importa se seja por aqui ou por aqui, e quando x igual a zero, eu já vou botar uma vírgula aqui, y duas linhas não existe. Bom, se eu passar esse para cá dividindo, eu sei que y duas linhas vai ser igual a zero, né, quando 1 sobre x igual a menos 1, ou seja, quando x for igual a menos 1. Quando x for igual a menos 1, eu tenho a segunda derivada igual a zero. Então, esse ponto eu tenho esse ponto. Agora, eu vou tentar passar esse para lá dividindo, não vai adiantar nada. Então, eu só tenho esses pontos. Zero, bom, não existe a primeira, é natural que não exista a segunda. Em x igual a menos 1, a segunda derivada igual a zero. Pensei que era um rosto da sexta-feira 13 que eu tinha desenhado aqui, ó. Coisa mais feia. Aqui vai ser y duas linhas, né, que eu não vou colocar a função aqui. Nós temos em menos 1 quando a segunda derivada vale zero, então exatamente aqui, ó. Aqui a segunda derivada vale zero. Menos 1, e aqui ela vale zero. Esse número menos 1/2, eu poderia deixar ele menorzinho, né? Aqui ele está ocupando muito espaço. Vou escrever assim, ó, 0,5 negativo. Menos 1 ela vale zero, beleza? E em zero, como a primeira derivada não existe, não há como existir a segunda também. Isso aí é questão de coerência, né? E que bom que nós provamos matematicamente isso também. Eu acho que vou ter que dar uma olhada para a função, apesar de não querer copiá-la, né? Eu vou querer, não quer dizer que não deva. 4/3, 4 sobre 3, x², 2/3. 4 sobre 3x na 2/3. Bom, isso é sempre positivo, ainda bem. Aí vezes 1 sobre x mais 1. Se eu bem me lembro. Isso aí. Só interessa o que está aqui dentro, porque aqui sempre vai ser positivo. Quando x é negativo, mas bem negativo, né, eu tenho que tomar um cuidado para não errar de novo. Isso aqui vai ser positivo, porque o mais 1 vai ser menor, né? Positivo. Isso quer dizer que é côncavo. E quando x for, por exemplo, 0,5 negativo, daí 1 sobre 0,5 dá 2 negativo, que fica negativo. Então, aqui é negativo, convexo. E quando x é positivo de novo, volta a ser côncavo. E se esses três têm coerência, se nós não erramos em nenhum, nós temos que conseguir fazer o gráfico. Eu vou ver quanto que y vale para menos 1, para zero a gente já sabe que vale zero. Olha aqui, ó. Então esse ponto zero é um ponto bem legal, ó. Nesse, ó, em x igual a zero, o que eu tenho? Em x igual a zero, eu tenho como consequência y igual a zero, é uma raiz. Eu tenho como consequência y' não existe. Então, ou é um bico ou é um desse tipo aqui, né? Ou é um bico.
e tenho como consequência y duas linhas, não existe também. É um ponto bem interessante. E quando for menos 1, eu vou ver o valor de y agora. Vou colocar embaixo. Bom, agora eu já apaguei. Dá menos 3. Então, ainda bem que não foi mais para baixo ainda. Vou colocar menos 3 aqui, ó. Em preto, porque aqui é segunda derivada. Menos 3.0. Aqui é a mudança de concavidade, onde está em preto. E agora, respira e coragem, irmãos. Ela começa daquele jeitão lá, daquela assíntota. Ela é positiva, legal, ela decresce e ela é côncava. Então, ela decresce e é côncava até aqui. Isso é tranquilo. Ela decresce côncava. É quase uma reta, mas está côncava. Dá para acreditar que está côncava. Ela continua decrescendo e convexa. Isso é estranho. Eu queria que ela continuasse côncava aqui para fazer tipo derivada zero, né? Convexa e... Não, isso tem alguma análise nossa errada aí. Talvez algum sinalzinho. Vamos ver a segunda derivada aqui, ó. Ah, e tá aqui o problema, ó. Aqui não tinha um menos aqui na frente. Tinha um menos. Ó, esse menos aqui. E onde ele está do lado de lá? Deveria estar aqui. E deveria estar aqui. E daí, estaria aqui. E aqui ficaria mais 1 e não menos 1. Agora, a análise desse sinal aqui, dado que aqui tem um menos, ó. Aqui tem um menos. Daí tudo isso aqui vai mudar. Não é nesse menos 1 aqui, ó. E sim é no mais 1. Veja que no momento que a gente está fazendo o gráfico, a gente consegue pegar alguns errinhos já, porque, poxa, isso aqui não tem coerência. Então, aqui no mais 1, agora desce para o mais 1. Eu vou ver o valor que dá em mais 1. É alto. Tem que desenhar um pouquinho mais para cima. É um 9. 9 ele... Vou desenhar ele por aqui. 9. E agora eu vejo o sinal, de novo. Quando o x é bastante negativo, tipo menos 10, isso aqui é positivo. Então, ele continua sendo positivo. Bom, quando o x é negativo, ele vai ser positivo de qualquer jeito, né? Porque vai ser menos com menos, vai dar mais. Agora, quando o x é tipo 0,5 positivo, daí vai dar 2 negativo, aí ele é negativo aqui. E ele aumentou, né? Colocou 10, daí vai dar menos 0,1, ele volta a ser positivo.
E agora eu vou voltar a fazer o gráfico, né? E verificar as coerências. É positivo, ele é decrescente e côncavo, beleza? Até onde? Bom, até aqui, ó. Até aqui que eu preciso. Ah, até aqui, ó, 0,5. Ah, bom, agora faz sentido, ele é côncavo. Ele é côncavo. Aqui eu tenho uma derivada zero. Ele passa a crescer, mas ele continua côncavo, até zero. Então ele cresce até o zero, côncavo. Depois de zero, ele vira convexo, mas continua crescendo e vira positivo. Bom, olha, vira convexo. Então ele é côncavo, aqui ele vira convexo e continua crescendo. Ele cresce até aquele 9 lá, mas ele continua crescendo depois dos 9. Só que depois do 9 ele é convexo. Então é côncavo, convexo e côncavo. Decresce, cresce. Bom, continua fazendo ele crescendo, só que agora ele vai crescer convexo. E esse aqui é o nosso gráfico, ó. Opa, não era para sair tanto da linha assim. Nós podemos, esse já está um bom esboço, não preciso esboçar melhor do que esse, né? E vocês já conseguem analisar aqui quando forem estudar em casa. Esse aqui é o gráfico. Esse, porque foi feito por uma calculadora gráfica, você não consegue nem observar tão bem aqui no 9, né? Foi exatamente aqui no 9 e no 1, né? No 1 e no 9, ele mudou de convexo para côncavo, né? Nesse ponto. Nesse ponto aqui dá para observar que ele mudou de côncavo para convexo. Aqui ficou mais fácil, mas nesse ponto aqui é mais difícil. Bom, esse jogo de sinais aqui nós naturalmente também fizemos. Leônidas, Samantha, Luciano, tranquilo? Tranquilo? Compreendido isso que eu fiz? Tranquilo, professor. Beleza. Então, não cansando jamais de fazer gráficos, vamos fazer mais um. Um muito utilizado aqui em estatística é esse E na menos x quadrado. Vocês vão fazer estatística semestre que vem, se estiverem fazendo todas as disciplinas da fase, né? Por exemplo, se você pega a distribuição de QI na população, existe um valor médio de QI, onde está a maioria das pessoas, né? Mas a distribuição, ela faz uma curva que a gente chama de curva de sino lá em estatística. Era para ser um sino de ponta cabeça, né? Onde a grande maioria das pessoas, ela está localizada nessa faixa aqui, ó. Um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo. Uma pessoa que está aqui, ela é um gênio e eu não desejo a ninguém que estivesse mais para cá. Se bem que QI é uma coisa complicada de você avaliar. Já dizia Einstein que você julgar um peixe pela habilidade dele subir em árvores, ele vai ser um eterno frustrado. Assim como você pegar um Einstein para jogar bola no lugar do Messi, também não vai ser bom. Ou o Messi para estudar buraco negro, também não vai ser bom. Então, inteligência é uma coisa, não é tão simples de ser avaliada. Melhor seria você dizer o seguinte: vamos medir, eu sou um pescador, né, e eu pego, estatística é uma ciência interessante, porque ela, às vezes eu penso que não é ciência e às vezes eu penso que é. Se você pegar os peixes que um pescador pescou, você vai descobrir que o peso dos peixes, a grande maioria gira em torno da média.
Mas você, eventualmente, ele vai pescar um peixe muito magrinho e, eventualmente, um peixe muito gordinho. Eu só estou meio que contextualizando aqui o que é o E na menos x quadrado. Agora ele não vem nem tanto ao caso, é mais lá em estatística. Mas vocês já sabem o jeitão da curva, meio que eu dei uma cola. Agora, vamos fazer o gráfico de E na menos x ao quadrado. Vocês já sabem que é a forma de sino, mas vamos supor que não soubessem. Como eu faço isso? Não tem como eu achar raiz nenhuma aqui, porque quando x igual a zero, notadamente eu tenho que y igual a 1, fica y igual a e na zero que dá 1. Isso aqui foi molezinha. Agora, quando y igual a zero, eu tenho 0 igual a e na menos x quadrado. É difícil achar esse x. Eu posso até dar uma despertinho, mas o ln de zero não existe. Então eu vou dar uma despertinho e vou colocar ln de 0 mais. Vou colocar 0 mais aqui, só para dar uma despertinho. E aí o ln de 0 mais, ele é menos infinito. Então ln de 0 mais é igual a ln de e na menos x ao quadrado. Beleza. Aqui eu posso dizer que menos infinito é igual a menos x ao quadrado vezes ln de a, ln de e, que é 1. X quadrado igual a infinito, x igual a mais ou menos infinito. Bom, até você chegou em algum lugar. Você chegou no comportamento terminal. Chegou no comportamento terminal. Na verdade, esse aqui é o comportamento terminal, ou é uma assíntota horizontal, ou oblíqua, no caso é horizontal. Na hora de fazer o gráfico, então, você tem claramente que ele vai tender, aqui no fundo, ele vai tender a zero, quando x igual a mais ou menos infinito. E você sabe que em x igual a zero, o y vale 1. Em x igual a zero, y igual a 1. Esse é um outro ponto. Mas eu ainda não desenhei a curva de sino aqui, aquele sino virado com a boca para baixo, que eu falei que é a curva. Agora não tem choro, eu vou ter que fazer as derivadas, Vamos lá, então. Y igual a e na menos x quadrado. E agora eu vou achar a primeira e a segunda derivadas. Y', ferrou. Não faço ideia. Bom, eu vou fazer o seguinte, derivada de e na u com relação a u vezes a derivada de menos x quadrado de x. Então, isso aqui vai ficar a mesma coisa que esta, porque isso aqui é du, Eu chamei o menos x quadrado, eu chamei du. Posso cortar du com du, que eu fico com derivada de e na u de x. Legal. Então tá certo, regra da cadeia. Agora eu consigo calcular a primeira derivada. Já cheguei de levar um susto, não me lembrava mais da regra da cadeia. Derivada de e na u é e na u. É na menos x ao quadrado. E a derivada de menos x ao quadrado com relação a x é menos 2x. Opa, vou só reescrever isso aqui. Menos 2x é na menos x ao quadrado. Essa é a primeira derivada. Vou encontrar quando ela é zero ou quando ela não existe. Essa derivada é zero somente em um momento, quando x igual a zero. Então, y' igual a zero, quando x igual a zero. Não preciso nem fazer muita conta para perceber isso. Existe algum x
em que essa derivada não existe? Não, pode botar o x que você bem quiser. Ó. Aqui em cima é um 2, apesar de estar meio feio. Não existe x em que essa derivada não existe. Você poderia dizer, Ângelo, bote aquilo para baixo, que eu estou em dúvida. E você está dizendo isso com toda razão. Então, vamos colocar 2x sobre e elevado a x quadrado. Né? Esse menos vai virar um mais aqui embaixo. Mas, contudo, eu não vou colocar esse mais, que parece um 7. Contudo, aqui nunca vai dar zero. Então, sempre vai existir. Um ponto notável aqui que eu percebo é x igual a zero e y igual a zero. Você talvez fosse um pouco, assim, quisesse usar um preciosismo matemático, e eu acho isso bonito, você poderia dizer também, mas eu vou achar o zero mais, então. Eu vou querer fazer o seguinte, ó, 0 mais é igual a menos 2x, é na menos x quadrado, e eu vou passar esse aqui para o lado de lá, ó. Porque só zero não dá, o ln de zero não existe, né? E daí você vai ficar com 0 mais igual a e na menos x quadrado, que é a mesma situação de cima, eu não vou fazer tudo de novo, e você vai descobrir que y' igual a 0 mais, ou seja, praticamente zero, né? Quando x for igual a mais ou menos infinito. Então, vamos descobrir o que isso aqui significa mais para frente. Vou fazer aqui do lado direito a segunda derivada, y'. A derivada dessa derivada aqui, dessa aqui me parece mais difícil, menos 2, e agora eu vou fazer a derivada do resto. A constante deixo para o lado de fora. A derivada do primeiro vezes o segundo. Menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Bom, a derivada do segundo eu já sei que é menos 2x é na menos x ao quadrado, né? Eu já fiz, né? A derivada do segundo eu já fiz, né? Tá aqui. Menos 2x é na menos x quadrado. Isso aqui virou uma complicação de sinal, vamos fazer bem devagarinho para não fazer nada errado. Menos 2 que multiplica é na menos x quadrado mais x quadrado é na menos x ao quadrado. Não preciso fazer nada melhor do que isso. Agora eu vou encontrar quanto que essa derivada é zero ou ela não existe. Y, 2' igual a zero, né? Quando este cara aqui for igual a este cara aqui negativo, né? Então, quando é na menos x quadrado negativo for igual a x quadrado é na menos x ao quadrado. Corta esse com esse, vai virar menos 1. Quando x quadrado for menos 1. Legal. Tinha um menos ainda, né? Só tomar, não vai mudar nada. Quando x quadrado for igual a menos 1. Isso vai dar uma raiz negativa. E eu acho que eu me confundi aqui, ó. Esse sinal aqui é mais, ó. Porque é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. E eu coloquei o menos ali. Daí, esse sinal aqui vai ficar menos. Se esse sinal ali vai ficar menos, esse vai ficar mais. Aqui vai ficar mais 1. Né? E, finalmente, eu vou descobrir x igual a mais ou menos 1. Vai haver mudança de concavidade quando x for mais ou menos 1. Será algum x? Não, aqui ele existe, aqui existe sempre. Não existe nenhum x onde a segunda derivada não existe. Legal, tem os pontos notáveis, né? Tem os pontos notáveis. Basicamente são
esses dois aqui de primeira e segunda derivada, e esse aqui eu vou dar uma observada o que ele significa. Vamos montar a nossa solução, o nosso gráfico, aqui em cima. Começando com a função, vou colocar ela do lado de cá agora, y igual a n menos x ao quadrado. Não existe raiz nenhuma, a menos que seja aqui, ó. Aqui eu posso dizer que ela tende a zero mais, e aqui ela tende a zero mais. Senão ela não passa por zero em momento algum e ela é sempre positiva. Pronto. Não tem nada de se analisar, o gráfico vai ser tudo para cima, só isso. Aqui não vai ter gráfico em lugar nenhum. Agora, a primeira derivada, em vermelho. E cuja função é menos 2x n menos x quadrado. Esse pedaço aqui é sempre positivo, tal como esse aqui sempre era positivo. Então, eu tenho que analisar apenas aqui em torno do zero. E aí eu sei que esse pedaço aqui é positivo. Positivo. Negativo, né? Porque positivo com negativo dá negativo. E o que eu verifiquei é que nos extremos eu tinha uma coisa muito engraçada, né, que a derivada ia ser em x igual a infinito, a derivada ia ser zero, né? O zero mais até eu coloquei aqui. Bom, vou dar uma pensada melhor nisso daqui a pouquinho, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, que seja um zero mais, apesar de aqui eu ficar meio na dúvida, né? Eu vou colocar uma interrogaçãozinha ali do lado. Com uma interrogaçãozinha aqui, vocês já vão descobrir por quê. A gente quis inventar moda, né? Agora sofre. E a derivada segunda ela está escrita logo aqui embaixo, eu vou copiá-la. Y igual a menos 2 n menos x quadrado menos x quadrado é... eu posso até colocar o n menos x quadrado em evidência aqui, vai ficar melhor. Menos 2 n menos x quadrado e multiplica 1 menos x quadrado. Muito melhor. Agora eu sei que eu tenho pontos onde a derivada segunda ela é zero, é em menos 1 e mais 1. Bom, eu vou subir aqui com esse menos 1 aqui, menos 1, e com esse mais 1 aqui. Vou colocar aqui embaixo, porque aqui não tem gráfico, daí eu não fico poluindo o gráfico com os números aqui. Bom, quando o x ele é bastante negativo, isso aqui está difícil de olhar, né? Eu vou transformar esse menos no mais, e aqui eu vou inverter x quadrado menos 1, daí vai ficar bem mais fácil. Agora sim. Eu troquei esses dois, então eu tive que trocar o sinal desse aqui. Quando o x ele é bem negativo, esse cara vai ser positivo.
Quando x é bem positivo, esse cara vai ser positivo também, né? Tipo, mais infinito. Quando x for entre menos 1 e 1, por exemplo, 0, vai dar negativo. E agora eu vou fazer o gráfico, né? Bom, no ponto 0, o y vale 1, né? Porque era menos x quadrado, vale 1. E a derivada ali é 0. Então, eu vou desenhar aqui a derivada 0. Esse 1 eu vou colocar um pouquinho mais para cima, para ele não me incomodar. Aqui eu tenho a derivada 0. Legal. No ponto menos 1, ó, esse é o ponto 0, né? No ponto menos 1 e 1, é o que eu vou descobrir agora, quanto que vale. Zero vírgula 4, vou arredondar. Os dois deram a mesma coisa, 0,4. Tanto menos 1 quanto 1 deu 0,4, né? 0,5 está mais ou menos aqui no meio, então vou colocar aqui, ó. 0,4. E aqui são pontos de mudança de concavidade. É bom fazer com cor diferente, que a gente já se encontra melhor, né? Muito bem. Começa lá no menos infinito. Positivo, né? Positivo. É praticamente zero, né? Começa praticamente no zero. Ele começa crescendo e côncavo, né? Então ele vai fazer isso aqui, ó. Isso tem bastante coerência, crescendo e côncavo. Depois ele continua crescendo, é positivo, claro, e convexo. Pode ser assim. E a derivada zero aqui, né? Derivada zero, depois ele decresce e convexo. E depois ele decresce e côncavo. Esse cara aqui, que eu coloquei essa interrogaçãozinha, ele se deve ao fato que a derivada aqui, ela está mais para zero menos do que para zero mais, como ela está aqui. Por isso que eu botei essa interrogação aqui. Quando nós calculamos a derivada, lá embaixo, né, nós queríamos encontrar quando que ela é zero mais, né? É só no menos infinito e não no mais infinito. Apesar de... aqui ela ia mostrar isso, penso eu que ela iria mostrar. Vou tentar um pouquinho, vou fazer mais um pedacinho aqui. Isso aqui não é importante, tá? Isso aqui foi uma viagem nossa, tá? ln de 0 mais é igual a menos x ao quadrado menos infinito igual a menos x ao quadrado, né? X ao quadrado igual a infinito, daria mais ou menos infinito. É para ver como isso foi tão viajado que não é legal, tá? Não é legal porque a derivada aqui não é zero mais de jeito nenhum. Tá? Mas é só no infinito, e essas coisas do infinito elas são um pouco chatas mesmo. Tá? Então esquece essa parte do infinito, ela ajuda e às vezes atrapalha. Bruno, Beatriz, Kailane, como é que foi o entendimento desse E na menos x quadrado? Então vou vir aqui, Valdir, Tiago, Gabriel. Tudo tranquilo. Tranquilo? Legal, então. Deixa eu ver quantas que nós temos ainda para frente. Essa que a gente fez. Ela está feita aqui, obviamente, nos slides também. Essa questão de máximos e mínimos absolutos eu vou deixar para a próxima aula.
tá? E em geometria analítica, a primeira parte da aula, enfim, vamos deixar lá para geometria analítica. Eu vou dedicar hoje também a trocar uma ideia sobre a prova, explicar por que alguns tiraram nota A, nota B, né? Enfim, tirar todas as nossas dúvidas lá. Mas isso lá em GA daqui a pouquinho, tá bom? Um abração para vocês, então, meus caros. Ótimo final de semana para quem não faz GA, ou até a aula de GA. Tchau, tchau.